Pois bem, então vamos começar falando um pouco sobre fato exclusiva da vítima, lembrando que nós estamos aqui nas possibilidades de exclusão de nexo de causalidade, portanto, nós vamos afastar o mito, né? O mito de que a culpa seria exclusiva da vítima. Isso daqui nós vamos verificar que, de fato, não se aplica, tá? Por quê? Porque por alguma ocasião, algo que acaba acontecendo na rotina, né? Essa vítima se colocar em uma disposição de desvantagem ou condições de sofrer um dano, e essa posição que ela se coloca, coexistir em relação ao seu comportamento e às lesões provenientes deste dano que foram ocasionados pelo seu próprio comportamento, nós estaremos diante de um surgimento de outra excludente do nexo causal, do nosso nexo causal, que é o fato exclusivo da vítima, né? Ou seja, temos um agente que é um agente que aparentemente ele é responsável por esse dano, mas quando nós esmiuçamos o nexo de causalidade, todas as questões que envolvem este possível dano, nós conseguimos conquistar que, na verdade, esse suposto agente nada mais foi do que o próprio instrumento que foi utilizado pela vítima que quis produzir aquele próprio dano, tá? Um exemplo que eu posso colocar para vocês desde já é um exemplo muito clássico, por exemplo, de uma pessoa que queira cometer um suicídio e ela acaba se deitando dentro de uma noite, né, numa curva, em plena madrugada, por exemplo. Então, imagina uma pessoa que queira se matar, deita-se numa curva à noite, ou seja, numa madrugada, e caso ocorra o atropelamento dessa pessoa, o condutor do veículo, ele acaba exercendo, né, uma função, por que não, nós podemos dizer assim, de arma em relação a esse suicídio que essa pessoa estava buscando cometer, né? Então, na verdade, ele é um mero instrumento, esse suposto agente, para que os efeitos imaginados pela vítima sejam produzidos, tá? E a partir daí nós podemos dizer que nós estaremos diante de uma exclusão referente, sobretudo, à obrigação de indenizar. Por quê? Porque não teremos, né, a presença de um lhame causal em relação à conduta desse agente e o dano suportado, né, que por essa vítima, mas, na verdade, essa vítima foi a própria que buscou o dano, tá? E é nítido que se tornava, por exemplo, nesse caso que eu estou expondo para vocês, inevitável que qualquer condutor que passasse mediante essa curva, né, pela madrugada, iria levar a este dano, né? Por quê? Porque esse planejamento tornou que o dano fosse inevitável. Então, a própria vítima se colocou diante de uma situação de inevitabilidade do dano em relação ao planejamento prévio da própria vítima, tá? Então, é nítido que é impossível a gente estabelecer um nexo de causalidade entre o condutor do veículo, por exemplo, dentro desse exemplo que eu estou expondo para vocês, e o dano causado por essa vítima, tá? Outro caso que nós temos, que é um caso que até chegou no STJ, diz respeito a bebidas alcoólicas, né? Vamos imaginar que uma pessoa que é um dependente químico, ou por que não, um alcoólatra, né, um ébrio habitual, e depois de um certo tempo de consumo, um longo tempo de consumo, ele vem a desenvolver uma patologia em decorrência deste consumo desenfreado de bebida alcoólica, e essa patologia leve ao óbito desse agente, né? Então vamos imaginar, por exemplo, uma pessoa é um ébrio habitual e leva ali uma cirrose em decorrência desse consumo desenfreado de bebidas alcoólicas. A gente discute, né? Por exemplo, será que a família poderia ajuizar uma ação reparatória em decorrência deste óbito ocorrido, sofrido por este parente, né? Em decorrência do fornecimento do produto? E é nítido que cabe ao agente eximir-se da responsabilidade sobre o palio do próprio, disso que eu estou falando para vocês, o próprio fato exclusivo da vítima. Por quê? Porque a vítima ela tinha uma livre escolha, ela sabia ali dentro da sua autodeterminação o que era melhor para ela. E a partir do momento que ele escolhe ingerir bebidas alcoólicas, por exemplo, desde que a fabricação seja uma fabricação lícita, é claro, né, de forma consciente, e isso é muito informado perante, bem, todos possuem conhecimento público em relação a isso. Então, é nítido que o comportamento desse agente neutraliza
desculpa, que a atuação da vítima, na verdade, é neutralizada pelo próprio comportamento desse agente, tá? Então, por exemplo, aqui eu coloco para vocês, não, eu acho que eu coloquei o julgado mais para frente. Só que esse caso da bebida alcoólica, é importante destacar para vocês que ele bateu sim nas portas do STJ, tá? Foi um caso até que recente, é um caso de 2012, e foi constatado que, de fato, né, que esse hábito é, rotineiro e costumeiro dessa pessoa que acabava ingerindo bebida alcoólica foi um fato exclusivo dela que gerou, sim, a doença, a patologia que levou ao óbito e, portanto, a empresa fornecedora do produto estaria ali, não seria possível responsabilizá-la por isso, beleza? Um ponto que eu destaquei para vocês desde sempre e continuo destacando é que fato exclusivo da vítima não pode ser traduzido e utilizar como sinônimo como culpa exclusiva da vítima, tá? Por quê? Porque quando nós estivermos diante do fato exclusivo da vítima, nós estamos interrompendo, nós estamos rompendo o nexo de causalidade. Já na ideia de culpa, nós estaríamos discutindo quem que é a pessoa do culpado, enfim, todas aquelas questões que nós estudamos ao longo desse mês, né, sobretudo na conduta culposa, mas aqui não, nós estamos atribuindo a responsabilidade pelo comportamento que gerou aquele dano. Então, é o comportamento que gerou aquele dano, e não a culpa. Então, se é o comportamento que gerou o dano, nada mais do que o próprio nexo de causalidade. Então, uma coisa é nítida, que é aquela inobservância de um dever de cuidado, aquelas ideias que eu coloquei já para vocês quando nós estávamos discutindo culpa, e outra coisa acaba aparecendo para nós, que é a própria ideia de nexo de causalidade entre esse fato, essa conduta, e o evento lesivo. Então, dentre o fato e dentre a conduta lesiva, é claro que nós estaremos rompendo o nexo de causalidade, portanto, é errado falar de culpa exclusiva da vítima, mas sim de fato exclusivo da vítima, beleza? Bem, um caso que a gente pode ilustrar, e aí sim eu trouxe a jurisprudência para vocês, é do caso de, por exemplo, um menino de, vamos supor, 11 anos, que sobe em vagões de um trem para ali fazer aquela graça para os amigos, né? E dentro da subida do trem, ele acaba vindo a óbito, né, em decorrência de uma descarga elétrica. Então, a gente discutiria, né, será que é possível responsabilizar essa, essa empresa, né, que era a empresa ferroviária, algo nesse sentido? Por quê? Porque, nesse caso, nós podemos dizer que existirá também uma excludente do nexo de causalidade, mesmo que nós saibamos, né, que uma criança de 11 anos é um ser inimputável, ou seja, não pode agir nem de forma deliberada ou nem de forma culposa, como nós já estudamos também. Mas como a gente nós não estamos tratando da questão da inimputabilidade, e sim do nexo causal, o comportamento desse menino que sobe aos vagões, mesmo tendo 11 anos de ano, será a causa direta e sim imediata da produção dos danos causados a ele próprio, tá? E é muito interessante que muitas decisões acabam adotando uma terminologia inadequada. Então, a gente vai verificar esse informativo 562 do STJ. Ó, direito civil do consumidor, responsabilidade civil de transportadora de passageiros e culpa exclusiva do consumidor. A sociedade empresária de transporte coletivo interestadual não deve ser responsabilizada pela partida do veículo após a parada obrigatória sem a presença do viajante por sua culpa exclusiva. Não compareceu para embarque, mesmo após a chamada dos passageiros, sobretudo quando houve o embarque tempestivo dos demais. Então, de fato, a responsabilidade decorrente do contrato de transporte é objetiva, sendo atribuída ao transportador o dever reparatório quando demonstrado o nexo causal entre o defeito do serviço e o acidente de consumo, ou seja, a falta do serviço, do qual somente é passível de isenção quando houver culpa exclusiva do consumidor ou uma das causas excludentes de responsabilidade genérica. Então, aqui é só um exemplo que eu estou colocando para vocês de uma parada brusca, algo nesse sentido, que gerou ali um dano referente ao passageiro que estava dentro desse ônibus. E aqui, por exemplo, mesmo no Superior Tribunal de Justiça, utiliza-se o trecho culpa exclusiva da vítima, né? Só que como nós vamos verificar, dentro de tudo isso que eu estou colocando para vocês, a gente não pode falar de culpa exclusiva da vítima, e sim fato exclusivo da vítima, tá? Então isso tem que ficar desde sempre bem claro
para vocês, tá? E além disso, por exemplo, quando nós estivermos diante da responsabilidade civil objetiva, né, que como nós sabemos, nós teremos ali a ausência do elemento culpa, a excludente do fato exclusivo da vítima será também muito importante para nós verificarmos ali as questões de responsabilizar ou não determinados agentes. Então, mesmo em sede de responsabilidade objetiva, que não teria esse elemento culpa, nós falaremos de fato exclusivo da vítima. Então, eu vou imaginar, por uma questão lógica, esse que é o ponto, né? Se nós estivermos diante de uma culpa exclusiva da vítima, a gente não poderia, sob nenhuma hipótese, arguir isso lá em sede de responsabilidade civil objetiva. E o que eu estou falando para vocês é que exatamente o termo culpa exclusiva da vítima é errado, porque o fato exclusivo se aplica tanto aqui em sede de responsabilidade civil subjetiva quanto em sede de responsabilidade civil objetiva. Por quê? Porque nexo de causalidade é uma das características, né, vinculantes da nossa responsabilidade civil objetiva. Então, aplica-se também essa modalidade excludente de responsabilidade civil, né, dentro do nexo de causalidade, tanto na responsabilidade civil subjetiva, quanto na responsabilidade civil objetiva. Em ambas, caso haja a constatação que a vítima foi ali a principal responsável em razão desse evento lesivo, né, é nítido que haverá a exoneração desse suposto agente que foi utilizado como instrumento da obrigação de indenizar, tá? Então, é nítido que a gente ainda não estudou também responsabilidade civil objetiva, a gente vai estudar, mas o importante é você já ter em mente exatamente essa diferença, né? Que lá nós temos a inexistência do elemento culpa, ou pelo menos a prova, né? A gente não precisa discutir esse tipo de elemento dentro da sede de responsabilidade civil objetiva, mas mesmo assim nós discutimos fato exclusivo da vítima. Então, existe um erro terminológico tanto na doutrina, quanto na doutrina é um pouco menos comum, mas sobretudo na jurisprudência, e muito colega de profissão, muito promotor de justiça, cometendo esse equívoco de utilizar a culpa exclusiva da vítima, quando na verdade nós estaremos diante do fato exclusivo da vítima, tá? Então, o que a gente tem que ter em mente, nada mais é do que o seguinte, essa presença ou essa ausência, né, de culpa, nós temos, na verdade, uma referência em relação à imputação, a imputação de responsabilidade, e não uma imputação de nexo de causalidade. O que eu estou querendo trabalhar aqui com vocês é exatamente isso, tá? Na verdade, o nexo de imputação vai consistir para nós na razão pela qual a gente vai atribuir uma pessoa a obrigação de indenizar, tá? Às vezes, por exemplo, esse nexo de imputação irá nascer dentro do ilícito culposo, que é a nossa chamada imputação subjetiva, a nossa responsabilidade civil subjetiva, porque não a gente pode traduzir assim, e em algumas outras situações surgirá em decorrência de uma imposição da lei ou do risco inerente à sua própria atividade. E aí sim nós estaremos na imputação objetiva. Mas o nosso nexo de imputação, e aqui que tem que ficar muito claro com vocês, em nada vai se relacionar com o nosso nexo de causalidade. Então, o nosso nexo de causalidade tem essa ideia de consequência lógica em relação ao dano. E quando quando esse dano tenha sido causado pela própria vítima que se colocou mediante essa situação, nós teremos sim a impossibilidade de nós responsabilizarmos este agente virtual, esse suposto agente que cometeu o dano, tá? Então, é nítido que, por exemplo, caberá a este agente provar que ele agiu com todas as cautelas possíveis, necessárias e sem qualquer inobservância a deveres de diligência. E aqui nós temos, por exemplo, um informativo 574, né, do STJ também, que fala para nós o seguinte, ó, direito civil, devolução de cheque sem provisão de fundos. Então, ó, o banco sacado, né, parte legítima para figurar no polo passivo da ação ajuizada, com o objetivo de reparar os prejuízos decorrentes da devolução de cheques sem provisão de fundos emitidos por correntista. De fato, os artigos 2º, 7º e 10º da resolução do Bacen, número 2025 de 93, estabelecem regras para a elaboração da ficha proposta a ser preenchida pelo cliente e procedimento para entrega de talonário, né, de cheques.
mas em nenhum momento essas regras impõem um ônus de fiscalização constante do saldo em conta, nem transformam as instituições financeiras em garantes da insolvibilidade de seus clientes. Assim, não se tratando de cheque administrativo ou cheque visado, a partir do momento em que é colocado à disposição do correntista, não é possível fazer um controle do valor da emissão do título. Por isso, não há responsabilidade da instituição financeira pelas atividades de seus correntistas na utilização de cheques com má gestão de seus recursos financeiros. Então, a responsabilidade por verificar a capacidade de pagamento do cliente em relação a determinado valor é de quem contrata, o qual deve cercar-se dos meios necessários para saber se, em caso de falta de provisão de fundos, terá como cobrar a quantia por outras formas. Então, aqui nós estamos diante de um caso que nós temos uma cautela provada pelo banco que aí exime essa responsabilidade civil da instituição financeira. E esse que é o ponto. Por mais que nós estaremos diante do fato exclusivo da vítima, é nítido que mesmo que esse dano tenha ocorrido ali por um eventual e suposto agente, ele poderá sim demonstrar que ele agiu com todas as cautelas possíveis, sem qualquer inobservância a deveres de diligência. E por isso, dentro desse exemplo aí, nós não temos a responsabilização do serviço bancário por ausência de nexo causal. Beleza? Então, falar um pouco de fato concorrente e a redução de danos, tá? Culpa concorrente. Culpa concorrente também é um termo que aparece muito, e mais um ponto que essa culpa concorrente, novamente, é um termo equivocado, tá? Mas antes disso, a gente precisa entender a diferença entre fato exclusivo da vítima e o fato concorrente, tá? Por quê? Porque aqui, em referência ao fato concorrente, nós teremos a participação da vítima, mas a participação da vítima não é, por si só, capaz de excluir a responsabilidade deste agente, mas sim ela será possível, ela poderá ser objeto de uma mitigação dessa responsabilidade por parte deste outro agente, tá? Nada mais é, como o próprio nome diz, né? Vítima e agente, de forma conjunta, concorrem para a produção de um eventual dano. E é nítido que concorrer para a produção do dano não necessariamente quer dizer que esse dano foi produzido em partes iguais, tá? Então, existe também uma confusão muito grande, sobretudo em acidente de trânsito, que fala, é 50%, porque houve uma culpa concorrente, né? Sempre coloca uma culpa concorrente, etc. Mas nós vamos verificar que não, nós precisamos, dentro do caso concreto, verificar qual que é a parcela de culpa desse agente, para daí sim nós imputarmos ali a devida responsabilização, tá? E a extensão do dano também. É nítido que, como eu coloquei para vocês, o fato concorrente ele não será suficiente para excluir a responsabilidade desse agente, né? Mas ele serve como uma forma, né, de proporcionalizar a obrigação de indenizar. Então, ele serve, sim, para mitigar, ele serve para reduzir dentro de parâmetros sobre qual que foi a participação desse agente para a produção deste dano, tá? E aqui é nítido que nós temos um imperativo, que nós sempre precisamos ser guiados, desde o semestre passado eu falo isso com veemência para vocês, que é o imperativo ético da boa-fé objetiva. Então, é claro que uma vítima que acabou concorrendo para esse dano não poderia ser beneficiada, não poderia se enriquecer ilicitamente sob as custas de um dano que ela ajudou a causar, e mesmo assim ela seria responsabilizada ela seria indenizada de forma integral por esta outra pessoa que ajudou produzir esse evento danoso, tá? Então, diante de fatos concorrentes e uma sentença em sede de cognição exauriente, nós teremos ali duas questões que nós precisamos entender. A primeira questão é que ambas as condutas desses agentes concorreram para a produção do dano? É a primeira pergunta que o magistrado ou a magistrada faz dentro da análise de supostos fatos concorrentes. E a segunda pergunta é o seguinte, tá, e se sim, essas pessoas, de forma conjunta, levaram este dano, qual que foi o percentual de participação da vítima e do agente, né, para a consecução do resultado lesivo? Primeira houve fato concorrente? Se houve, qual que é a proporção de que a vítima ou que o agente
fizeram de forma conjunta para a consequência deste dano. Então, qual que é o grau de porcentagem referente à participação de cada um destes agentes, tá? Um ponto que é importante, a gente já falou sobre isso na aula de concausalidade, mas a nossa causalidade múltipla não é excludente de nexo causal, tá? Mas sim uma forma de repartição, uma forma de se mitigar ali os danos de dois ou mais fatos geradores ou de dois ou mais agentes que promoveram este evento lesivo, tá? Como a própria regra do artigo 945 do Código Civil, conforme elencado no slide de vocês, traz para nós. Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada, tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano, tá? É muito interessante, porque vocês podem me perguntar, mas professor, você está falando de forma insistente que não é culpa, e sim fato. E é nítido que essa norma do artigo 945 do Código Civil, ela possui uma intenção e uma finalidade muito feliz, né? Que é, sim, a mitigação da reparação na concorrência causa. Isso daí é louvável, isso sim a gente precisa aplaudir de pé, né? O grande problema é que existe uma falha técnica em relação a este dispositivo do 945 do Código Civil, porque em dois momentos ele indica ali a referência ao elemento culpa, né? E quando nós, novamente, nós sabemos, diante de tudo isso que nós estamos construindo, que, na verdade, existe uma impropriedade técnica ao colocarmos, né, quando o legislador posiciona essa culpa perante o artigo 945 do Código Civil. Então, ao invés de falar, por exemplo, a concorrência, a concorrido de forma culposa ali, né, concorrido culposamente, seria muito intenção, né, seria muito melhor se tivesse ali a supressão do termo culposamente, né, por exemplo, vamos supor, aqui dentro desse artigo 945, ó, se a vítima tiver concorrido para o evento danoso, então a gente supre o elemento culposamente, tá? Então, se a vítima tiver concorrido para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua conduta em confronto com a do autor do dano. Então, aqui nós temos, vamos dizer assim, uma possibilidade de riscarmos o Código Civil para indicarmos ali a terminologia correta, tá? Então, ao invés, por exemplo, gravidade de sua culpa, a gente poderia falar gravidade de seu fato, gravidade de sua conduta, enfim, algo nesse sentido, e ao invés do elemento culposamente, nós suprimimos este elemento culposamente e enunciarmos somente concorrido para o evento danoso. A sua indenização será fixada, tendo-se em conta a gravidade de seu fato, melhor ainda, né, em confronto com a do autor do dano. Então, assim, nós temos uma possibilidade aí de riscarmos o vadimeco, mas é um ponto de brincadeira, tá? Não risca o vadimeco. Mas, novamente, aqui seria uma incongruência, porque fato concorrente também é aplicado em sede de responsabilidade civil objetiva, então não seria possível a gente falar de culpa concorrente, tá? Por exemplo, para a gente tentar exterminar qualquer dúvida em relação à expressão culpa concorrente. Vamos imaginar um condutor de um veículo, né, que estava embriagado, e esse condutor desse veículo que estava embriagado acaba atingindo um outro carro que vinha de forma tranquila no sentido oposto. Então, ele causa danos patrimoniais, mas nós temos o seguinte exemplo. Essa pessoa que estava conduzindo o carro de boa na outra pista, ela era uma pessoa que estava em idade núbil, melhor dizendo, era maior de idade, só que não possuía uma identificação. Essa pessoa, ela não tinha vamos dizer assim, ela não tinha habilitação para conduzir esse veículo. Então, de um lado, nós temos um condutor embriagado que invade uma pista e bate em outro carro conduzido por uma pessoa maior de idade que não possui CNH. A dúvida que aparece para nós é o seguinte: será que nós podemos, vamos colocar assim, reduzir a indenização dessa pessoa que estava dirigindo embriagado sob o argumento de que esse condutor que estava vindo na via oposta, mas
dentro de todas as normas possíveis, ele atuou de forma negligente, ou seja, dentro de um elemento da culpa, né, negligência, mas que, aliás, desculpa, que não só esse autor, né, ele estava sendo negligente, porque ele estava conduzindo de forma embriagada, enfim. Só que, por outro lado, nós tínhamos um outro condutor que estava agindo de forma imperita. Por quê? Porque ele não possuía capacidade técnica para dirigir aquele automotor. Então, será que este condutor embriagado, agindo em negligência sobre seu próprio fundamento, poderia poderia mitigar a sua responsabilização utilizando do argumento de que o condutor da via contrária, por mais que ele estivesse respeitando todas as normas de trânsito, pelo menos no aspecto ali dentro da condução, né? Mas por ele estar sem habilitação, ou melhor, por ele não possuir habilitação, ele agiu com imperícia. Então, assim, se nós estivermos diante da culpa, isso será um problema. Só que para nós, e aqui que está a chave da questão, e aqui é o que eu preciso que vocês prestem atenção para virar a chavinha também na cabeça de vocês. A resposta para essa pergunta será sim negativa, tá? Por quê? Porque não pode mitigar a responsabilização dentro deste evento danoso, tá? Então, nada vai afetar o resultado do processo, a condição de que essa vítima estivesse habilitada ou não quando do momento do ato lesivo. Por quê? Porque aqui, para nós não estaremos discutindo quem agiu com culpa, porque nós verificaremos que os dois estavam agindo com culpa. Um de uma forma imperita e outro de forma negligente. Mas qual dessas duas condutas foi a causa primária, ou a causa principal, a causa necessária, dentro da teoria da causalidade adequada, é sempre bom alertar vocês disso, foi a causa necessária para a produção desse dano. E é nítido que o comportamento desse agente que estava dirigindo de forma embriagada foi sim a causa direta do acidente, por mais que essa vítima fosse uma pessoa que não possuía habilitação. Então, por mais que exista uma atuação culposa, nós teremos sim a impossibilidade de mitigarmos o dano dentro do cenário da nossa responsabilidade civil, tá? Então, nós temos esse ponto para vocês, que é bom eu já deixar bem claro o porquê, novamente, de não falarmos em culpa concorrente, mas sim fato concorrente, tá? E é nítido que eu preciso destacar para vocês uma coisa que eu já destaquei, que sim, a concorrência ou a compensação de culpas aparece, existe, mas aparece numa questão de compensação de causas, tá? Que vai ser tratada aqui no âmbito do nexo de causalidade. Então, o comportamento dessa pessoa que foi, vamos colocar assim, ofendido por ser menos culposo, entre aspas, do que o autor do eventual dano, mas pode ter efeito somente em termos da própria realização deste dano. Então, nós temos um enunciado muito interessante do nosso CJF, que é o enunciado 459, que fala o seguinte, ó: a conduta da vítima pode ser fator atenuante do nexo de causalidade da responsabilidade civil objetiva. Então, nós temos exatamente isso, nós temos um aspecto atenuante que podemos gerar ali uma mitigação da reparação do dano, tá? Mas jamais nós estaremos falando de compensação de culpas, tá? Um outro aspecto muito importante que eu tenho que colocar para vocês é o artigo 738 do nosso Código Civil, que fala o seguinte: se o prejuízo sofrido pela pessoa transportada for atribuível à transgressão de normas e instruções regulamentares, o juiz reduzirá equitativamente a indenização na medida em que a vítima houver concorrido para a ocorrência do dano. Olha esse artigo 738 do nosso Código Civil, como ele aparece para nós de forma muito apropriada, né? Porque, na verdade, esse artigo, em nenhum momento, ele vai fazer alusão ao elemento culpa e ele vai trabalhar somente com base na possibilidade de concorrência de fatos, tá? E dentro dessa concorrência de fatos, esse próprio artigo mencionado, 738 do nosso Código Civil, ele aparece como um critério de distribuição de prejuízos, tá? Por quê? Porque nós verificaremos o seguinte, dentro desse artigo 738 do nosso Código Civil. Se o transportador ele infringiu uma norma de segurança, porque ele estava trafegando ali
Mesmo que em baixa velocidade com a porta aberta, é nítido que a vítima pode concorrer para a existência do dano porque ela pulou do ônibus em movimento. Então, nós temos uma vítima que pula do ônibus em movimento, só que o ônibus estava de porta aberta, mesmo que em baixa velocidade. O que nós teremos como lição? Que existirá, sim, uma redução equitativa da indenização pela constatação do fato concorrente. Perfeito? Então, é nítido que nós temos uma redução equitativa. Quando nós enxergarmos aqui o artigo 738, ele mesmo fala, ó, o juiz reduzirá equitativamente a indenização, né? E é nítido que essa redução equitativa traz para nós a seguinte lição, né? Por exemplo, se a vítima for, vamos colocar assim, responsável pela participação em 70% para o resultado final, não necessariamente o juiz vai mitigar em 70% o valor ali da indenização, da reparação. Por quê? Porque o juiz, a juíza, vai analisar ali as consequências, né, as circunstâncias do fato em concreto, do próprio caso em concreto. Ou seja, vamos colocar uma pouca experiência da vítima, pois bem, uma profissionalidade do próprio transportador que trabalha com isso todos os dias, mas para que, de forma equitativa, reduza, por exemplo, a reparação em 50% do valor total da indenização, como forma de se promover de fato a justiça, né? Ou seja, para aproximar um pouco mais aquela ideia de reparação integral, como que é a base da nossa responsabilidade civil, tá? E aqui nós temos um enunciado muito importante do nosso CJF também, que fala o seguinte, ó, enunciado 630 do CJF, que fala para nós, ó, culpa antes não se compensa. Para os efeitos do artigo 945 do Código Civil, cabe observar os seguintes critérios. 1. A diminuição do quanto da reparação do dano causado, quando, ao lado da conduta do lesante, verifica-se a ação ou omissão do próprio lesado, da qual resulta o dano. Ou seu agravamento, desde que, 2, reportadas ambas as condutas ao mesmo fato ou ao mesmo fundamento de imputação, conquanto possam ser simultâneas ou sucessivas, devendo-se considerar o percentual causal de cada um, tá? Então, nós temos essa lição, tá? Como eu coloquei, nós temos uma redução equitativa, não necessariamente proporcional, tá? Então, agiu com 70%, vai ser 70%, mas sim uma coisa equitativa dentro das regras, vamos colocar assim, da análise do caso concreto. Perfeito? O fato de terceiro, né? Vamos lá. O fato de terceiro, ele aparece para nós como a terceira causa de exclusão do nosso nexo causal, como nós já estudamos as outras modalidades, tá? Aqui nós temos a seguinte lição. Tal e qual ocorre no fato exclusivo da vítima, dá-se uma interrupção do nexo causal na medida em que não é a conduta do agente a causa necessária à produção dos danos. Então, consistindo o comportamento do terceiro na causa exclusiva do resultado lesivo. E essa conduta do terceiro, que é a causa exclusiva do resultado lesivo, vai provocar uma exclusão da relação de causalidade com a exoneração deste suposto agente causador do dano. Caso mais simples possível da gente entender isso daqui. Tem um motorista de caminhão. Bem, vocês viram um motorista de caminhão aqui de Londrina, que varou ali a parte do terminal central? Foi um negócio meio assustador, assim. O cara conseguiu... ele não matou ninguém, foi uma coisa meio que divina, assim, mas foi uma cena muito assustadora, desculpa. Ele desce ali daquele prédio da Havan, cruza uma avenida que é muito frequentada ali em Londrina, desce onde era o antigo camelódromo, né? Não lembro se vocês lembram dessa situação de Londrina, que o camelódromo era naquela descida, e bate cruzando a leste-oeste. Então, assim, ele foi um negócio muito assustador. Vamos imaginar esse exemplo que aconteceu ontem, ou já faz 2 dias, acho que foi ontem, que essa pessoa, esse condutor desse caminhão, ele perdeu o controle do veículo e ele colidiu com o veículo que estava ali na sua frente. Dentro desse caso que eu estou narrando para vocês de Londrina, tinha um cara de uma moto que ele derrubou o cara da moto. Vamos imaginar que o cara da moto fosse um carro.
E melhor ainda, ele passa uma faixa de pedestre. Vamos imaginar que o sinal estava fechado, ele perdeu o controle do carro, do caminhão, bateu na traseira desse carro. Esse carro, claro, tem a força, né? E com a força ele avança. E dentro dessa força que ele avança, né? Ele vai, avança na faixa de pedestre e atinge de forma fatal uma pessoa, um transeunte que estava passando ali, tá? Vamos imaginar o seguinte: como que ficaria essa situação, né? Uma situação problemática, né? Porque quando nós analisarmos o nexo de causalidade, o aparente agente que de fato foi o responsável pelo dano, nada mais do que foi o motorista que passou na faixa de pedestre, né? Se nós analisássemos de forma crua. Mas, se o motorista do veículo fosse réu nesse processo, e vocês fossem um advogado desse motorista, vocês precisariam arguir, né? Ou melhor, alegarem esse nosso chamado fato de terceiro, tá? Então, o nosso fato de terceiro, ele aparece para nós como mais uma possibilidade de excluir o liame causal, porque é nítido que esse evento, morte desse transeunte, foi completamente ocasionado pelo motorista do caminhão que estava desgovernado, tá? Então, é nítido que aqui nós temos, dentro de um exemplo muito clássico e muito simples, né, aquele chamado jogo de sinuca, né? Porque nós temos um caminhão, que é o nosso taco, uma ideia de ação, né, e impulso, o carro é a bola e a vítima poderia ser, infelizmente, a nossa caçapa, né, dentro dessa analogia, o nosso próprio buraco da nossa mesa de bilhar. Então, vem um caminhão como um taco, bate no carro, que é a bola, e a bola cai na caçapa. É exatamente isso que acaba acontecendo dentro deste exemplo, tá? Então, nós temos aqui um fato de terceiro. Se esse, vamos colocar assim, o motorista do veículo for demandado, ele deverá, no prazo de defesa, claro, fazer o uso da nomeação à autoria como forma ali de correção do polo passivo da demanda, tá? Por quê? Porque vai se tratar para nós, dentro do âmbito do processo civil, como uma ilegitimidade passiva. Por quê? Porque o autor ele ajuizou uma ação contra a pessoa errada. Então, o motorista do veículo, novamente, não o motorista do caminhão, ele tem que abrir uma preliminar dentro da sua contestação e alegar ilegitimidade ativa, desculpa, ilegitimidade passiva. Por quê? Porque, na verdade, o autor ajuizou uma ação contra uma pessoa errada, porque essa pessoa ela não agiu, ela não exerceu qualquer comportamento e é nítido que o causador do dano é o terceiro, ou seja, o motorista do caminhão, tá? Um outro ponto, será que o condutor desse veículo, ele pode se exonerar dentro de um argumento de que o fato de terceiro estaria presente se o caminhão desaparecesse sem qualquer identificação, ou da placa, ou do condutor? Então, vamos imaginar que o condutor desse veículo poderia excluir a sua legitimidade, vamos colocar assim, mesmo que a gente não tenha conhecimento de quem que foi este condutor ou enfim, o caminhão que possuía alguma propriedade, né? Tem que ter alguma propriedade. E dentro desse exemplo, nós temos que sim crer que ainda a culpa, desculpa, o fato de terceiro pode ser alegado, tá? Por quê? Porque o terceiro nada mais é do que uma pessoa individualizada, mas essa pessoa poderá ser sim um indivíduo meramente determinável. Por exemplo, um ladrão que cometeu um furto e fugiu, tá? Dentro desse exemplo que eu coloquei para vocês, que a gente não consiga ali ter pego a placa, algo nesse sentido, se faz fundamental ter a presença de uma testemunha que indique, né, que na verdade o agente, o suposto agente, não foi o causador desse dano, mas sim foi a bola desse jogo de sinuca, tá? Então é nítido que dentro desse exemplo
cabe uma prova em decorrência dessa dificuldade em relação à placa ou à identificação do condutor deste veículo. Pois bem, como eu indico para vocês aqui no slide, sob nenhuma hipótese nós podemos negar que fato de terceiro é sinônimo de estado de necessidade. Por quê? Como eu coloquei para vocês, o estado de, parece uma confusão muito inicial que nós teremos, tá? Por quê? Porque, na verdade, primeiro, que aqui, no fato de terceiro, nós estaremos diante de uma excludente da responsabilização. Ponto. A gente está excluindo a responsabilização dentro do fato de terceiro. Essa é a primeira lição que vocês precisam ter em mente, tá? Em mente, desculpa. Por quê? Como eu coloquei para vocês, no estado de necessidade, a gente tem uma excludente de ilicitude que, para que o agente não sacrifique um bem maior, melhor dizendo, né? Ele sacrifique um bem menor. Mas como eu coloquei para vocês, dentro da regra que nós temos no nosso Código Civil, esta excludente de ilicitude, não excludente de responsabilidade, nem de nexo de causalidade, que aí nós estaremos diante do fato terceiro, ou seja, estado de necessidade é excludente de ilicitude. Ponto. Fato de terceiro é excludente de nexo causal, ou seja, excludente de responsabilidade civil. Ponto. No estado de necessidade, como eu coloquei para vocês, é possível que essa pessoa que agiu dessa forma, ou seja, em estado de necessidade, por mais que essa ação seja lícita, né? Ou seja, que nós estivemos diante de uma excludente de ilicitude, essa pessoa poderá ser responsabilizada. Cabe ação de regresso, como eu falei para vocês, claro que cabe, mas essa pessoa será sim responsabilizada, tá? Esse é um fato que vocês têm que ter aí em mente desde já. Então, quando nós enxergarmos estado de necessidade e fato de terceiro, nós precisamos analisar o caso concreto para verificarmos se, diante da concretude desse caso, nós estaremos diante de um fato de terceiro ou de estado de necessidade. Por quê? Porque dentro do fato de terceiro, e aqui está a diferenciação, e esse que é o ponto que o magistrado e a magistrada verificarão, né? No fato de terceiro, o comportamento desse agente não é um comportamento voluntário. Como eu coloquei para vocês, ele é um mero instrumento. Ele é a bola que é atingida pelo taco no jogo da sinuca. Ele não tem uma conduta, ele não tem um comportamento voluntário. Esse que é o ponto. Aqui que está a chave. Conduta. Não possui nenhuma conduta. Já no nosso estado de necessidade, o agente ele vai efetuar uma conduta, sim, uma conduta autônoma, uma conduta premeditada, que apesar de lícita, porque nós estaremos diante de uma excludente de licitude, vai gerar a responsabilidade civil por uma ponderação de bens abstratamente resolvida pelo legislador. Novamente, uma conduta lícita que gera obrigação de indenizar. Estado de necessidade. Fato de terceiro, não há possibilidade de promover a indenização e a responsabilização, melhor dizendo, deste agente, porque esse agente não teve nenhuma conduta voluntária. Outra coisa, para a gente considerar como excludente de causalidade, o nosso fato de terceiro ele tem que ser a única causa de explicação dos danos. A única causa.
Se existir alguma dúvida, nós estaremos diante de um grande problema. Porque se a gente não tiver ali como a única causa, aí nós teremos ali que, diante da concretude de cada caso concreto, esse fato de terceiro pode parecer para nós como apenas parcial. E sendo apenas parcial, nós não estaremos diante de um fato de terceiro, mas sim de um fato concorrente com o agente. E aí, como nós estudamos agora, fato concorrente com agente é uma mitigação do resultado dentro da ideia de questões equitativas que produzem esse evento lesivo. Então, fato de terceiro tem que ser a única causa para refletir ali a impossibilidade de responsabilização deste agente. E outra questão, se esse agente possuía plenas condições de prever a ocorrência desse fato de terceiro e ele se omitiu, ou seja, ele tinha ali uma possibilidade de prever essa ocorrência desse fato e ele acaba se omitindo de adotar qualquer comportamento, aqui nós não estaremos mais diante da possibilidade de excluir a responsabilidade desse agente. Por quê? Vamos colocar um caso no seguinte sentido. Um aluno, ele tem uma constância de ameaça em relação a uma professora, em relação à direção da escola pública, não faz nada para que se solucione este problema. Então, o aluno sempre está ameaçando a professora e a escola não faz absolutamente nada. Perfeito? Caso ocorra uma agressão do aluno perante a professora, vai existir a concorrência de responsabilidade e o Estado, dentro desse exemplo que eu estou colocando para vocês, será obrigado a indenizar a docente pela sua omissão, porque ele tinha a possibilidade de prever que isso iria acontecer e se omitiu. Então, não pode alegar, não pode arguir sobre qualquer aspecto excludente de fato de terceiro. Perfeito? Então, nós temos essa questão que é muito interessante, infelizmente uma questão corriqueira. Este caso do aluno também chegou dentro de um recurso especial, ou seja, bateu as portas do STJ, tá? Então, nós temos essa questão, que é uma questão muito interessante, infelizmente, que acaba acontecendo, tá? Em relação a terceiro, né? O que seria esse terceiro? Primeiro, esse terceiro ele tem que ser uma pessoa natural ou uma pessoa jurídica, uma pessoa que é estranho ao suposto autor do dano e à vítima, ou seja, que essa pessoa não possa ter nenhum vínculo de influência, mas que culmina ali por ser interpor na relação existente entre esse autor e essa vítima, sendo que este fato, essa vinculação dentro desse liame, é a causa exclusiva do evento danoso. Então, por exemplo, se o motorista de um restaurante levar o carro ali de um cliente ao estacionamento e ele atropela um transeunte, ele atropela uma pessoa que está na rua, não poderá o proprietário se eximir do nexo causal por força do fato de terceiro. Por quê? Porque existe uma evidente relação de subordinação, por exemplo, entre patrão e empregado. Então, o proprietário não vai poder se eximir do nexo de causalidade dentro desse caso. Por quê? Porque dentro do âmbito da responsabilidade objetiva, sobretudo, do empregador, não vai se fundar em fato próprio, mas sim em fato de outrem. Quando nós estudarmos isso, lá nós vamos verificar que a responsabilidade do empregador se justifica pelo fato de outrem, tá? Então, se ele é hierarquicamente submetido, é nítido que o proprietário do restaurante ele não pode ali arguir fato de terceiro dentro dessa responsabilidade, tá? Dentro dessa indenização, porque, novamente, não será possível, porque dentro das relações trabalhistas e da responsabilização civil, nós estaremos diante de uma responsabilidade civil objetiva fundamentada pelo fato de outrem, tá? E é nítido que vai existir uma responsabilidade que nós estudaremos, provavelmente vocês já ouviram falar, que é a nossa responsabilidade solidária entre ambos. Ou seja, cada um ali vai
responder dentro desse caso, ou os dois, né? Vai caber ali à vítima desse evento promover a ação contra um ou contra os dois dentro do seu juízo aí de questão, tá? Avançando um pouco aqui em relação às questões do fato de terceiro, né? Nós temos, novamente, uma lição muito interessante do Supremo Tribunal Federal, que é a nossa súmula 187 do STF, que trata o tema de um tema referente à responsabilidade do transportador no seguinte sentido, ó, a responsabilidade contratual do transportador pelo acidente com o passageiro não é elidida por culpa de terceiro contra o qual tem ação regressiva, tá? Primeira coisa, culpa de terceiro, aqui dentro dessa ideia não está equivocada, tá? Porque, na verdade, esse agente ele age de forma excepcional dentro desse caso, mas na verdade aqui nós temos um aspecto muito interessante. Qual seja, por exemplo, o transportador ele possui sim um vínculo, uma obrigação de resultado perante o transportado. Cláusula de incolumidade, todas aquelas situações que nós já estudamos já também na matéria de contratos. Só que o transportador possui uma obrigação de resultado perante o transportado. Então, se ocorrer uma fatalidade dentro desse trajeto, esse transportador vai assumir sim a responsabilidade e ele vai poder se voltar contra o terceiro, que é de fato o causador do dano, mediante uma ação regressiva, tá? Então nós temos essa lição, que é uma lição muito interessante. Por exemplo, então se um caminhão atingir um táxi e esse táxi vai numa direção de uma árvore e causa ferimentos dentro do seu passageiro, e o taxista ele não pode ali elidir responsabilidade pelo fato de terceiro, porque ele está vinculado à responsabilidade contratual do transportador pelo acidente causado ali pelo fato de terceiro. Então, por mais que exista uma obrigação de resultado, o taxista será responsabilizado dentro desse caso e cabe ao taxista promover uma ação de regresso contra esse motorista aí desse ônibus, desculpa, desse caminhão, né, que eu coloquei para vocês, que acabou atingindo o táxi que levou essa vítima ali a ter ferimentos. Então, cabe uma ação regressiva dentro destas questões, tá? Um outro ponto. Vamos imaginar, e esse daqui é o caso que até caiu na minha prova na graduação, se uma pessoa joga uma pedra, né, e atinge a cabeça ali do passageiro do táxi, tá? Nesse caso, não será o condutor que vai indenizar a vítima, tá? Por quê? Porque não vai se tratar daquela ideia de dolo de terceiro, ou seja, um fato antijurídico intencional que é desvinculado dos riscos habituais do tráfego, tá? Então, por exemplo, se existe ali uma remessa de uma pedra por uma pessoa, que é uma pessoa que não possui nenhuma relação dentro desse contrato de transporte, aqui nós estaremos em um caso diferente. Por quê? Porque, na verdade, dentro dessa situação, não existe uma contribuição para o sinistro. É uma coisa totalmente que é fora da atividade desenvolvida por esse transportador. E por ser uma atividade totalmente fora da atividade desenvolvida por esse transportador, é impossível responsabilizar o taxista, ou, por exemplo, um transporte coletivo, né, que foi um arremesso de uma pedra por um terceiro que gera danos a essa vítima, tá? Dentro desse caso, novamente, existe sim a impossibilidade de responsabilização da empresa de ônibus ou do taxista, porque o taxista ou a empresa de ônibus não contribui para o dano ocasionado, portanto, não existe nenhum ilícito a ser indenizado, nenhum ato ilícito a ser indenizado por parte dela. Beleza? Gente, eu vou parar por aqui, porque, novamente, eu estou tentando fazer as aulas um pouco mais por temas, né? Então acho que faz mais sentido eu parar por aqui. Deixa eu só parar de gravar rapidinho.